Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje será sobre os resíduos de drogas em tecidos animais e vegetais. Então começaremos falando sobre os contaminantes em alimentos. Esses contaminantes, eles são qualquer substâncias que não sejam intencionalmente adicionadas a um gênero alimentício, mas nele esteja presente resíduos da produção, fabricação, processamento, preparação, tratamento, acondicionamento, embalagem, transporte ou armazenamento do referido alimento. Também pode ser resultado de uma contaminação ambiental. Então, essas substâncias podem ser substâncias tóxicas, como agrotóxicos, medicamentos, que foram utilizados durante, então, o desenvolvimento do animal, né, que gerou, por exemplo, um produto alimentício como a carne. Também pode ter a presença de micro-organismos patogênicos, bactérias e outros parasitas. Então, tradicionalmente, se dá maior importância à contaminação biológica do que à contaminação química dos alimentos. Então, a contaminação microbiológica são bactérias, né? Por exemplo, a salmonela, que vai causar uma alteração no trato gastrointestinal. A pessoa vai ter diarreia, sintomas instantâneos. Então, é dada menor atenção aos resíduos químicos, porque eles demoram mais a apresentar sintomas, né? Então, as substâncias químicas apresentam sintomas a longo prazo, enquanto que surtos de intoxicações alimentares de origem microbiana se manifestam de forma aguda, né? Então, estão relacionadas com um alimento em particular. Então, comeu um alimento que estava estragado, que estava contaminado com determinado micro-organismo. Quanto às fontes de contaminação dos alimentos, elas podem estar presentes, então, na poluição do ar, do solo e da água. Pode estar presente como fertilizantes e praguicidas na agricultura. Pode ser antibióticos e promotores do crescimento, né? Então, antibióticos para animais, né? E promotores do crescimento também. Um frango que vai tomar o hormônio, ele vai crescer muito mais rápido, o produtor vai poder vender ele muito antes do que um frango que vai crescer mais devagar, não vai gerar tanta carne. Metais, contaminação natural, contaminação durante o armazenamento e processamento desses alimentos. Quanto à ocorrência de toxicante em produtos alimentícios, então esses toxicantes podem estar presentes nos grãos, né? Esses grãos eles podem ser utilizados como rações para suínos, bovinos, para aves, e aí, apesar, né, de ser utilizado durante a vida do animal, às vezes esses contaminantes se armazenam nos tecidos e órgãos dos animais e acabam passando para os resíduos, né, como a carne ou os derivados, né, como o leite e os ovos. E aí vai chegar no ser humano pela ingestão desses contaminantes, que estão presentes em resíduos. Essas rações, né, ou os grãos, na verdade, eles também podem ser utilizados naturalmente, né? Então, o trigo, o milho, a soja, e aí, se eles tiverem resíduos tóxicos, também vai chegar até o consumidor final. Os resíduos químicos, eles causam problemas adversos à saúde, e levando em consideração que cada vez é maior o número de países que importam e exportam grandes quantidades de alimento, devem ser considerados, então, novos desafios para a indústria de alimentos e para órgãos reguladores, para que esses alimentos sejam, então, livres de produtos tóxicos. E a sanidade animal, que é o bem-estar da criação do animal, acaba sendo muitas vezes deixado de lado devido, então, ao maior número de custos e menor produtividade. Quanto aos leites e derivados, o que pode existir de contaminantes? Então, no leite pode existir metais, como o chumbo e o cádmio, resíduos de antibióticos utilizados pelo animal, resíduos de praguicidas, também utilizados pelo animal ou pelas rações que o animal ingeriu, aflatoxina M1, que são fungos, e poluentes orgânicos persistentes, que são os POPs,
que vão estar então presentes no meio ambiente. Aqui não são nem contaminantes, aqui são adulterações então no processo de fabricação e industrialização do leite, né? Então, uma reportagem aí de 2013 que o leite tinha sido adulterado com formol, soda cáustica e água oxigenada. Também uma outra reportagem que mostrou que a vigilância determinou a retirada de mais de 3 marcas de leite do mercado do Rio Grande do Sul, que estava investigando então a fraude desses produtos no mercado. Essa portaria foi emitida pelo Ministério da Saúde, pela Vigilância Sanitária em 1998, e ela exige, então, regulamentos técnicos que avaliem, então, os contaminantes em alimentos, para visar, então, minimizar os riscos à saúde humana. Então, é uma preocupação geral do bem-estar dos seres humanos, né, e da área da saúde. Quanto ao chumbo, pela legislação, ele pode estar presente, então, no leite, até 0,05 miligramas por quilo. Aqui tem o resultado de uma pesquisa de 1997 que apresentou uma ocorrência de 0,01 a 0,2 miligramas por quilo de chumbo, ou seja, estavam alteradas algumas amostras, dessas 20% então estavam alteradas e tinham aí a presença desse metal pesado no leite. Os efeitos tóxicos do chumbo. Então, apesar dele não ser absorvido pelo organismo, a exposição contínua vai elevar os níveis de acumulação nos tecidos e órgãos e potencializar os riscos das lesões. O chumbo tem ação neurotóxica, portanto, vai ser tóxico para os neurônios, sistema nervoso central. Vai ter, então, deficiência no aprendizado, retardo no crescimento, perda da audição. Também tem ação nefrotóxica, ou seja, vai ser tóxico para os rins, prejudicando aí, então, a filtração do sangue. E também tem ação na biossíntese do heme, que é uma proteína que está presente na hemoglobina, que faz, então, parte da composição das hemácias, que são os glóbulos vermelhos do nosso sangue, que vão transportar o oxigênio e os nutrientes, levando, então, a pessoa a ter uma anemia. O cádmio é outro metal, e ele é originado das pilhas. Então, no Brasil, são produzidos 800 milhões de pilhas, segundo a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica. Entre elas, as chamadas pilhas secas, de zinco e carbono, e as alcalinas. As pilhas, elas contêm 3 metais pesados, o zinco, o chumbo e o manganês, além de substâncias perigosas como o cádmio, cloreto de amônia e negrodecetileno. A pilha do tipo alcalina também tem mercúrio, que é uma das substâncias mais tóxicas que se conhece. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas descartam, então, pilhas em lixo inadequado, acaba indo, então, para locais de aterramento no solo e o solo fica contaminado, podendo chegar, então, a plantações e também a alguns animais. Os efeitos tóxicos do cádmio. Então, ele pode contaminar o arroz com altas concentrações de cádmio cultivados por inundação. Então, alguns países cultivam arroz dessa maneira. Vai causar a doença de Itai-Tai, que ela é caracterizada então por hipercalciúria, vai acumular cálcio, principalmente nos ossos. Osteomalácia, então os ossos se tornam frágeis e quebradiços. A pessoa vai ter dores nas costas, ombros, articulações, dificuldades para caminhar e também outro sintoma é a hipertensão arterial. Também é um produto carcinogênico, então ele pode acabar gerando câncer. Quanto aos resíduos de medicamentos veterinários presentes em produtos alimentícios, podem ser encontrados, então, antibióticos e antiparasitários, que são utilizados durante a criação do animal ou de forma profilática para evitar determinada doença ou para algum tratamento. Também são utilizados promotores de crescimento, então são alguns hormônios, como esse do gado gordo, que ajudam o animal a ganhar massa e a ganhar peso, e assim o produtor vai ter um maior rendimento na venda da carne. Então, esses produtos, eles podem estar presentes nos derivados, do animal, como no leite, e também vai estar presente na carne, chegando até, então, o ser humano. A Anvisa, ela disponibilizou, então, este guia,
que fala sobre os limites máximos de resíduos de medicamentos veterinários que podem ser encontrados em alimentos de origem animal. O Programa Estadual de Controle de Resíduos de Medicamentos Veterinários em Alimentos de Origem Animal do Paraná, ele avalia, então, a quantidade de princípios ativos que são encontrados nesses produtos. Então, a distribuição de princípios ativos de acordo com a classe encontrada nos alimentos, os antibióticos, então, foram encontrados em 48% das amostras, os parasiticidas em 22,3% das amostras, anti-inflamatórios em 7,4%, antiprotozoários em 5,28%. Então, os antibióticos e os parasiticidas são encontrados em maior quantidade. Hormônios também existem, uma quantidade menor, de 4,1%. Também devemos avaliar aqui que hormônios, eles são utilizados em microdosagens, né? Então, quantidades muito baixas de hormônios e às vezes não é detectado pela técnica utilizada. Quanto aos antibióticos utilizados, eles encontraram então que a penicilina é a que tem a maior prevalência, né? 38% das amostras continham penicilina, aminoglicosídeos 25%, tetraciclinas 15%, macrolídeos 7% e encefalosporinas 4%. Então, a gente comentou, né, das penicilinas na aula passada, foram os primeiros antibióticos utilizados nos seres humanos. Hoje em dia já tem muita resistência a esses antibióticos, porém nos animais ainda são muito utilizadas as penicilinas. Dos produtos parasiticidas analisados, encontraram-se avermectinas em 29% das amostras, piretroides em 21%, organofosforados em 21%, benzimidazólicos em 11% e imidazotiazóis em 9%. Aqui é um estudo de um artigo que fala sobre resíduos de antibióticos no leite cru em 4 regiões leiteiras do Brasil. Então, foi avaliado em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Londrina e São Paulo. Dos resíduos de antibióticos, dessas 210 amostras, foram encontrados, então, positivos em 24% das amostras. Então, em Londrina, né, 20% das amostras, né, um N de 13, tinham, então, resíduos de antibióticos. E no total, então, 11% das amostras também apresentaram resíduos de antibióticos. Quanto aos efeitos tóxicos dos resíduos de antibióticos em alimentos, podem ocorrer, então, reações tóxicas e alérgicas em indivíduos suscetíveis. Então, por exemplo, os indivíduos que têm alergia a beta-lactâmicos, se eles ingerirem algum alimento que tem o resíduo do antibiótico, eles vão apresentar reação alérgica da mesma maneira. Ação carcinogênica, que ela pode ser provocada, então, pelos antibióticos cloranfenicol, sulfametazina e nitrofuranos. E pode ocorrer uma seleção de bactérias resistentes da flora intestinal normal e transferência destas e outras bactérias suscetíveis. Então, aí também pode ser um mecanismo de resistência a antibióticos. Então, essa resistência aos antibióticos, ela pode se desenvolver, então, através da presença dos antibióticos nos animais. Então, a resistência bacteriana, ela vai se desenvolver através da matéria fecal, né? Então, o animal que ingeriu o antibiótico, né, vai depositar lá as fezes, que pode contaminar águas, né? E essa água pode acabar contaminando plantas, verduras, frutas, que vão chegar a pacientes hospitalizados, né? Então, esses pacientes hospitalizados vão desenvolver resistência a esses antibióticos porque estarão sendo utilizados de maneira errada, né? De maneira exacerbada. Também pode chegar até a população geral, essas plantas com resíduos de antibióticos, ou essa resistência bacteriana pode se desenvolver através diretamente do produto de origem animal, né? Então, o bovino, o suíno que ingeriu o antibiótico, a pessoa acaba se alimentando com a carne desse animal e aí vem junto o antibiótico e a pessoa não tem, às vezes, um micro-organismo que seja sensível àquele antibiótico e os demais vão se tornando resistentes. Então, é um mecanismo de
resistência aos antimicrobianos. Outros produtos que podem ser encontrados são os parasiticidas, né, principalmente os endectocidas, que são utilizados em bovinos como antiparasitários. Eles visam, então, proteger ou tratar contra alguns parasitas internos e externos ao animal. Esses inseticidas, herbicidas e fungicidas, eles podem acabar gerando resíduos também nos alimentos de origem da agricultura, né? Como o milho e a soja. Os níveis de resíduos em alimentos, eles vão depender então da técnica e quantidade aplicada do praguicida, também de fatores ambientais como luz, temperatura, umidade e propriedades do solo, que vão interferir então na durabilidade desse praguicida. Também o comprimento do período de carência ou intervalo de segurança, né? Ou seja, pode ser utilizado determinado praguicida durante tanto tempo ou tantos dias antes da colheita. Características físico-químicas dos praguicidas, né? Então, resistência. Já a exposição humana a esses praguicidas, ela pode ocorrer, então, diretamente, né, da aplicação desses praguicidas nas culturas de determinados alimentos, e aí essas culturas vão contaminar os solos e também as águas. E aí as pessoas podem ingerir diretamente os alimentos cultivados ou também alimentos, né, organismos aquáticos que foram contaminados pelas águas que estavam contaminadas com os praguicidas. Os organofosforados e carbamatos são estruturas químicas diferentes, mas têm efeitos clínicos semelhantes. Eles são compostos químicos utilizados em agropecuária como inseticidas, e as fontes deles podem ser então frutas, grãos armazenados, solo, animais e também produtos inseticidas de maneira direta. Esta foi uma pesquisa, então, que foi realizada no laboratório da UEL e eles avaliaram, então, a presença de organofosforatos e carbamatos nos leites crus e pasteurizados. Então, foram analisadas 892 amostras de leite. Destes, 38% estavam positivos para organofosforados, 28% positivos para carbamato e apenas 33% das amostras deram negativas. Então, aí, mais da metade apresentaram os inseticidas contaminantes do leite. Quanto à utilização desses praguicidas que visam, então, a prevenção da intoxicação, deve ser seguida algumas orientações, como o uso simultâneo de mais de um inseticida. Também devem ser seguidas orientações quanto aos cuidados na manipulação e armazenamento desses produtos. Também devem seguir-se orientações para a prevenção da exposição dos seres humanos, deste modo, então, evitando a contaminação de animais, e também durante a aplicação, os trabalhadores devem utilizar EPIs para se proteger dos efeitos tóxicos. Deve ser respeitado também o período de carência dos produtos, né? Ou seja, quando que eles podem ser aplicados durante o plantio de determinados alimentos. Os praguicidas também podem contaminar o meio ambiente devido ao uso descuidado em campos e colheitas, né? Então, podem se contaminar pássaros, animais silvestres, peixes, animais aquáticos e outros animais. E também o produtor deve dar um destino adequado às embalagens para que não acabem contaminando o meio ambiente. Agora, sobre as micotoxinas. Então, as micotoxinas são um grupo de compostos biosintetizados altamente tóxicos produzidos a partir do metabolismo secundário de alguns fungos que crescem nos alimentos e causam doenças ou morte, quando ingeridos pelo homem ou por animais domésticos. Então, das micotoxinas no mundo, né? Então, no Brasil, as principais são as aflotoxinas. Essas toxinas, então, pertencem a um grupo de metabólitos tóxicos produzidos durante o estágio de esporulação dos fungos saprófitos. Esses fungos, então, são os aspergillus flavus e os aspergillus parasitos, né? Então, aqui são algumas dessas substâncias tóxicas que podem. Quanto à toxicidade das aflotoxinas, elas são carcinogênicas. O órgão mais atingido é o fígado, vai alterar a absorção dos lipídios, vitaminas, minerais.
Também causa depressão do sistema imunológico, que vai deixar a pessoa mais suscetível a vírus, bactérias, protozoários, micro-organismos patogênicos. Vai causar redução de vitamina E e selênio, causando dano nas células do fígado, impedindo a transcrição do sistema DNA-RNA, e também vai alterar o nível dos eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue, reduzindo a pressão osmótica, causando edema no fígado, rins e baço. Quanto às concentrações máximas permitidas para essas toxinas fúngicas, então tem uma legislação da Anvisa de 2002 que avalia que o máximo da soma dos metabólitos é de 20 a 50 partes por bilhão e a soma do produto tóxico M1, 0,5 partes por bilhão. Nesse estudo foram avaliados, então, os níveis de aflatoxina M1 em leite cru em 12 municípios da região norte do estado do Paraná. Então, avaliaram-se que 3 das amostras estavam acima do limite máximo, que é 500 nanogramas por litro, né? Que seriam a 0,5 partes por bilhão. Então, mostrando aí também esses contaminantes no leite. Agora, os poluentes orgânicos persistentes, os POPs. Então, esses poluentes, eles são substâncias altamente tóxicas bioacumulativas que podem ter fontes, então, de indústrias, né? A produção de PVC, de papel, produtos agrícolas, como herbicidas, fungicidas e inseticidas, incineração do lixo doméstico, industrial e hospitalar, e também em processos industriais, com o emprego do cloro e derivados do petróleo. Esses poluentes orgânicos persistentes, então existem diversas classes químicas, diversos compostos que são poluentes, e os efeitos são carcinogênicos, tetratogênicos, diminuem resposta imunológica, são bloqueadores de hormônios e bloqueadores de neurotransmissores. Além de tudo que a gente já viu desses contaminantes, eles ainda podem interagir entre si. Então, ocorre uma interação dos agentes tóxicos. Então, os alimentos eles podem estar contaminantes com vários agentes tóxicos concomitantemente, ao mesmo tempo, mais de um. E os efeitos da interação, então, de mais de uma substância química em um determinado alimento, podem, então, gerar que esses produtos reajam entre si, interajam quimicamente. Eles podem produzir alterações na velocidade de absorção, proporção de ligação e componentes sanguíneos, e eles podem produzir modificações no mecanismo de ação tóxica do outro componente. Então, são interações entre esses agentes. O câncer, gente, então 90% de todos os tipos de câncer observados na população são de etiologia química, então são frutos de contaminação por substâncias químicas. Então, cerca de 50% produzidos por substâncias componentes das dietas, ou seja, carcinogênicos químicos presentes em alimentos, né? Então, aí fica o alerta para a importância desse tema de contaminantes em alimentos. Pessoal, nossa aula de hoje era isso, então muito obrigada pela atenção, fico à disposição para retirar dúvidas e até a nossa próxima aula. Um abraço!